Olá, o nosso trabalho é intitulado Comportamento Ambiental dos Estudantes de Ensino Médio, Percepção e Hábitos de Consumo. É uma pesquisa de autoria de Valéria Kellen Soares dos Santos Souza e de mim, Vitória Thalita de Oliveira Ferreira, ambas estudantes do curso de Administração da Universidade Federal do Piauí. É de autoria também do professor Dr. Jairo de Carvalho Guimarães, professor do curso de Administração da UF. A nossa pesquisa ela trata-se sobre a percepção ambiental de estudantes de uma escola de ensino médio, assim como seus hábitos de consumo. Para iniciar, falamos um pouco sobre a relação entre a humanidade e o uso dos recursos naturais. É de conhecimento de todos que, desde o início da humanidade, o homem utiliza a natureza como recurso para sua sobrevivência. Mas, como destacou Moraes, com o decorrer dos tempos, essa relação tornou-se antropocêntrica, dominadora e predatória, principalmente com o início da modernidade, onde a extração de recursos naturais tornou-se cada vez mais frequente, assim como outros problemas que foram surgindo. Com isso, vemos que, atualmente, as questões ambientais tornaram-se cada vez mais explícitas, justamente em razão dos eventos que degradam o meio ambiente. Dentre eles, o descarte inadequado do lixo, queimadas, dentre outros. Com isso, é importante estarmos atentos ao comportamento de consumo das pessoas, assim também como a sua percepção ambiental, pois o comportamento de consumo da sociedade, de maneira geral, está diretamente relacionada com os problemas ambientais existentes. De acordo com isso, nós focamos a nossa pesquisa a estudantes de ensino médio, pois percebemos uma lacuna existente nas pesquisas. Também é importante conhecermos o comportamento desses jovens que vão de 14 a 18 ou 21 anos, pois eles estão numa fase de construção da sua identidade pessoal e da sua identidade grupal. E muitos dos fatores envolvidos nesse processo também influenciam no seu comportamentos e hábitos. Com isso, a nossa pesquisa tem como objetivo descrever a percepção e os hábitos de consumo dos estudantes de ensino médio. E o problema é qual o grau de percepção ambiental e consumo consciente dos jovens. A metodologia que utilizamos foi a pesquisa de abordagem quantitativa e natureza descritiva e exploratória. Utilizamos como técnica para recolhimento dos dados questionário tipo survey, que foi baseado na pesquisa da Brundtles, onde foi utilizado a escala Likert de intensidade que ia do discordo totalmente ao concordo totalmente para os estudantes marcarem em cada afirmação contida no questionário. O sujeito foram 109 estudantes de uma escola de ensino médio, que é a escola de maior porte da nossa cidade, e utilizamos como técnica de análise a escala Vapercon, que vê a variável ambiental, percepção e comportamento de compra, que também é uma escala desenvolvida pela Brundtles. Com isso, chegamos a alguns resultados. A nossa população foi de 119 entrevistados, no entanto, apenas 109 responderam. Os dados socioeconômicos que recolhemos. Observamos que a maioria é do gênero masculino, de idade entre 16 e 17 anos e renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. Quando passamos para o grau de percepção ambiental, as questões que haviam nela foram respondidas de acordo com a escala Likert de intensidade, onde cada um desse grau de intensidade foi estabelecido um peso ou valor. A partir disso, é multiplicado pelo número de questões respondidas, somadas e dividido pelo número de questões totais. Esse é um cálculo também que foi desenvolvido pela Brundtles. Com isso, chegamos ao número de 3,09, que de acordo com a escala Vapercon, podemos observar que os estudantes eles possuem percepção ambiental. Quando passamos para o grau de consumo consciente, também realizamos o mesmo cálculo através da escala Likert e dos pesos e chegamos ao número de 1,99. Ao observar na escala Vapercon, vimos que esses estudantes têm potencial possibilidade de tornarem-se consumidores conscientes. Com isso, podemos chegar às seguintes conclusões. Através desse método Vapercon, provou-se que os alunos possuem percepção ambiental, mas que eles podem também ser estimulados para desenvolverem cada vez mais esse ponto. Também foi visto que eles têm potencial possibilidade de tornarem-se consumidores conscientes, ou seja, eles têm a percepção dos problemas ambientais existentes e eles consideram fatores ambientais na sua decisão de compra. E eles podem tornar-se consumidores conscientes no futuro ou no presente. Isso deve ser cada vez mais estimulado, tanto em educação ambiental como dentro de casa. Esse foi o nosso trabalho e muito obrigada.